Olá, meu nome é Suelen, sou professora de português e vou falar sobre uma das flexões do verbo, que é a flexão de voz. Os verbos flexionam em voz que pode ser ativa, passiva ou reflexiva. A flexão de voz, ela não tem uma relação com desinência, como as outras flexões. Ela tem uma relação com o sujeito, com a pessoa que pratica e que está envolvida na ação. Então, vamos observar essas frases aqui. O professor explicou a matéria. O verbo é explicou e quem explicou? O professor. Este é o sujeito. O sujeito nessa frase pratica a ação, ele que explica a matéria. Então essa frase está na voz ativa. A voz ativa tem um sujeito que pratica a ação. Se eu inverter essa frase, se eu fizer aqui uma troca e passar o objeto direto para o lugar do sujeito e o sujeito para o fim da frase, vai ficar: a matéria foi explicada pelo professor. O que eu tenho, além da inversão de posição, uma inversão de sentido? O sujeito não está mais praticando a ação, o sujeito está sofrendo a ação. A matéria foi explicada, não é a matéria que explica, ela sofre a ação de explicar. Então eu tenho uma voz passiva. Passivo é aquele que sofre algo. Então essa frase está na voz passiva. A matéria foi explicada pelo professor. Para isso eu preciso mudar o verbo. O verbo antes, que tinha uma única forma, vira uma locução verbal. Foi explicada. Sempre que a frase estiver na voz passiva analítica, eu vou ter o verbo ser mais o verbo principal na forma do particípio. E, em seguida, a preposição por mais o agente da passiva. Nós chamamos esse termo aqui de agente da passiva porque é quem pratica a ação, é quem é o agente, no caso, o professor. Essa forma aqui é chamada de analítica devido à locução verbal, foi explicada. Se eu resumir essa frase, eu tenho explicou-se a matéria. Então, para sintetizar, eu uso a partícula ser junto com o verbo e eu tenho uma forma resumida, explicou-se a matéria. Essa aqui se chama voz passiva sintética. Sintética porque ela é um resumo, resumiu as informações da voz passiva analítica e ela sempre compõe com a partícula ser. E a voz reflexiva, ela se olhou no espelho. Nós temos um sujeito que pratica a ação, ela olhou, mas olhou quem? Ela mesma. Então, ao mesmo tempo que ela pratica a ação, ela sofre essa mesma ação. É como se fosse um reflexo mesmo. Ela faz e volta. Então, ela se olhou no espelho, o sujeito pratica e a ação recai sobre ele mesmo. Também usando a partícula ser. A diferença entre a partícula ser na voz passiva sintética e na voz passiva analítica e na voz reflexiva. Na voz reflexiva pode ser substituído por ela mesma ou a si mesmo. E aqui apenas indica que essa frase está na voz passiva. O uso das vozes verbais é muito importante na composição do texto, do sentido que você quer dar na hora de fazer a sua redação. Se a importância vai ou não recair sobre o sujeito. E é importante também saber fazer a concordância adequada, olhando se está no singular ou se está no plural, sempre o sujeito para o verbo acompanhar a concordância do sujeito. É isso, muito obrigada e até a próxima.